Mergulho profundo. O guia definitivo da variação diurna de altura. Você já se perguntou por que parece estar mais alto pela manhã e mais baixo à noite? Não é sua imaginação, é um fenômeno real conhecido como variação diurna de altura. Neste vídeo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre por que sua altura flutua ao longo do dia, o papel crucial dos discos espinhais e como a gravidade molda constantemente seu corpo. A variação diurna de altura é um processo fascinante que ocorre em todos nós, todos os dias. Quando acordamos pela manhã, geralmente estamos cerca de 1 a 2 centímetros mais altos do que quando vamos dormir à noite. Isso acontece devido a uma combinação de fatores, sendo o principal deles o comportamento dos discos espinhais. Os discos espinhais são estruturas em forma de almofada localizadas entre as vértebras da nossa coluna. Eles atuam como amortecedores naturais, absorvendo o impacto e permitindo a flexibilidade da coluna. Durante a noite, quando estamos deitados e a pressão sobre a coluna é reduzida, esses discos têm a oportunidade de se reidratar e expandir. Imagine os discos espinhais como pequenas esponjas. Durante o dia, conforme ficamos em pé e nos movimentamos, a pressão da gravidade comprime essas esponjas, fazendo com que percam um pouco de sua hidratação. À noite, quando nos deitamos, essa pressão é aliviada, permitindo que os discos absorvam fluidos novamente e se expandam. Este processo de expansão dos discos espinhais durante a noite é o principal responsável pelo aumento de altura que experimentamos pela manhã. É como se nossa coluna tivesse passado por um processo de recarga noturna, recuperando o espaço entre as vértebras, que foi comprimido ao longo do dia anterior. A gravidade desempenha um papel fundamental nesse ciclo diário de variação de altura. Assim que nos levantamos pela manhã, a força da gravidade começa imediatamente a atuar sobre nossa coluna vertebral. Conforme o dia avança, essa força constante comprime gradualmente os discos espinhais, fazendo com que percamos aquela altura extra que ganhamos durante a noite. É importante notar que esse processo de compressão ao longo do dia não é uniforme. As atividades que realizamos têm um impacto direto na velocidade e intensidade dessa compressão. Por exemplo, atividades que envolvem impacto, como corrida ou saltos, podem acelerar a compressão dos discos espinhais. Por outro lado, atividades que aliviam a pressão sobre a coluna, como natação ou exercícios de alongamento, podem ajudar a minimizar essa perda de altura ao longo do dia. Isso explica por que algumas pessoas podem sentir que cresceram um pouco após uma sessão de yoga ou hidroginástica. A variação diurna de altura não afeta apenas a coluna vertebral. Todo o corpo responde a esse ciclo diário de expansão e compressão. Os tecidos moles, como músculos e ligamentos, também sofrem pequenas alterações em seu volume e tensão ao longo do dia, contribuindo para essa flutuação na altura total do corpo. Além disso, fatores como a postura e o tipo de calçado que usamos podem influenciar nossa altura aparente ao longo do dia. Uma postura ereta e alinhada pode nos fazer parecer mais altos, enquanto uma postura curvada ou relaxada pode dar a impressão de que perdemos alguns centímetros. É fascinante pensar que, enquanto dormimos, nosso corpo está trabalhando ativamente para se recuperar dos efeitos da gravidade. Os discos espinhais não são apenas estruturas passivas. Eles desempenham um papel ativo na manutenção da saúde e flexibilidade da nossa coluna. A variação diurna de altura também tem implicações interessantes para a saúde e o bem-estar geral. Por exemplo, atletas de alto rendimento e profissionais da saúde levam em consideração essas flutuações ao realizar medições precisas de altura. Em alguns esportes, como o basquete, onde a altura é um fator crucial, os atletas podem ser medidos em momentos específicos do dia para garantir consistência nas medições. Para a maioria de nós, essas pequenas variações na altura ao longo do dia passam despercebidas. No entanto, compreender esse processo pode nos ajudar a entender melhor como nosso corpo funciona e responde às forças constantes às quais está sujeito. É importante ressaltar que, embora todos experimentemos essa variação diurna de altura, a magnitude pode variar de pessoa para pessoa. Fatores como idade, condição física e saúde geral da coluna podem influenciar o quanto nossa altura flutua ao longo do dia. À medida que envelhecemos, por exemplo, os discos espinhais tendem a perder um pouco de sua elasticidade e capacidade de retenção de água. Isso pode resultar em uma variação diurna de altura menos pronunciada em pessoas mais velhas, em comparação com indivíduos mais jovens. Além disso,
Condições médicas que afetam a coluna vertebral, como hérnia de disco ou osteoporose, podem alterar o padrão normal de variação de altura. Em alguns casos, essas condições podem até mesmo eliminar completamente essa flutuação natural. Compreender a variação diurna de altura também nos lembra da importância de cuidar da nossa saúde espinhal, manter uma boa postura, realizar exercícios de fortalecimento da coluna e garantir um sono adequado. São práticas que podem contribuir para a saúde dos discos espinhais e, consequentemente, para uma variação de altura mais saudável e consistente. É interessante notar que essa variação de altura não é exclusiva dos seres humanos. Muitos animais vertebrados, especialmente aqueles com posturas eretas ou semi-eretas, também experimentam flutuações similares em sua altura ao longo do dia. Ao final do dia, quando nos preparamos para dormir, nosso corpo está pronto para iniciar novamente o ciclo de recuperação e expansão. É um lembrete fascinante de como nosso organismo está em constante adaptação e equilíbrio, mesmo quando não estamos conscientes disso. Em conclusão, a variação diurna de altura é um fenômeno natural e fascinante, que ilustra a complexidade e a adaptabilidade do corpo humano. Da próxima vez que você se olhar no espelho pela manhã e se sentir um pouco mais alto, lembre-se, não é sua imaginação, é apenas seu corpo demonstrando sua incrível capacidade de se recuperar e se adaptar às forças constantes do nosso ambiente. Entender esses processos nos ajuda a apreciar ainda mais a maravilha que é o corpo humano e nos incentiva a cuidar melhor da nossa saúde espinhal. Afinal, cada centímetro conta quando se trata do nosso bem-estar geral. Esperamos que este mergulho profundo no mundo da variação diurna de altura tenha sido informativo e esclarecedor. Da próxima vez que alguém comentar sobre sua altura, você terá uma explicação científica fascinante para compartilhar. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Infinite Unial para mais conteúdos como este. Até a próxima!